Olá, meus amados, aqui que vos fala é o pastor Marcos, direto do canal Teologia Livre, com o tema O Vinho na Bíblia. A palavra vinho na Bíblia se refere a dois tipos de vinho. A questão em nossas Bíblias no português só temos a palavra vinho. Também no grego, no original do Novo Testamento, também só temos uma palavra, que é a palavra oinós. Enquanto que no hebraico, que é a língua original do Velho Testamento, nós temos duas palavras, que é a palavra iaim e a palavra tirosh. Mas, de fato, quais são os dois tipos de vinhos? É o vinho integral, o vinho fermentado e o vinho não fermentado, que é o vinho integral. E esse processo de fermentação, ele faz a diferença. Então, aqui eu vou trazer aqui alguns textos para a gente possa identificar, porque no Velho Testamento fica mais fácil de identificar se o vinho é integral, se o vinho é fermentado ou não fermentado. Mas já no grego e no português, que nós só temos uma palavra, português é a palavra vinho, e no grego é a palavra oinós, já fica mais difícil, aí nós temos que entrar no texto, no contexto, na questão cultural, etc e tal. Então, para esta videoaula não ficar longa, eu fiz aqui um resumozinho aqui, vou deixar também na descrição um link de uma aula que está lá no nosso blog, para que você possa, juntamente com esta videoaula, fazer um estudo melhor desse assunto. Então, vamos lá, gente. Também eu quero dizer, mostrar que o vinho fermentado, ele é semelhante ao vinho que contém álcool, ao vinho escarnecedor, enquanto que o vinho não fermentado, ele é semelhante ao suco da uva, também conhecido como mosto. Então vamos lá, amados, vamos lá, vou trazer aqui um texto que está no Antigo Testamento, que está em Provérbios, no capítulo 23, se eu não me engano, é no versículo 30 ou no versículo 33, depois vocês vão olhar com mais calma, que diz assim: e o teu coração falará perversidades. Então aqui, quando você encontrar do versículo 30 ao 33, você vai ver a palavra vinho em nossas Bíblias, mas lá no hebraico vai estar a palavra iaim. A palavra iaim, nós encontramos ela no Antigo Testamento 141 vezes, e essa palavra iaim se refere tanto ao vinho fermentado quanto ao vinho não fermentado. Agora, a palavra tirosh, nós temos ela menos vezes, 38 vezes, e ela só se refere ao vinho não fermentado, que é o mosto, o suco da uva. Mas aqui em Provérbios, no capítulo 23, nós já vemos que esse vinho é o iaim. Olha o que diz o texto: e o teu coração falará perversidades. Então aqui trata-se de um vinho fermentado, um vinho escarnecedor, semelhante ao vinho que contém álcool. Agora nós temos também em Isaías, no capítulo 65, no versículo 8, a palavra tirosh. Em nossas Bíblias nós vamos ver a palavra mosto, em algumas versões a palavra suco e também a palavra também vinho. Mas no original, no hebraico, no Antigo Testamento, nesse texto de Isaías, no capítulo 65, no versículo 8, nós temos a palavra tirosh. E também, amados, nós vamos mostrar aqui também, olhando esses textos também, qual é a posição da Bíblia com relação a esses tipos de bebidas, a bebida fermentada, a bebida não fermentada, o que a Bíblia traz como ponto positivo ou negativo. Então, aqui em Provérbios, nós já vimos que, Provérbio 23, que a Bíblia ela critica o vinho fermentado, porque é um vinho escarnecedor, e o teu coração falará perversidades. Esse é o vinho fermentado. Enquanto que em Isaías, no capítulo 65, do versículo 8, onde fala do tirosh, que é o mosto, o suco da uva, o vinho não fermentado, nós vemos também, você vai olhar ali com calma, que diz assim: não o desperdice, a bênção nele. Então, olhe que a Bíblia, com relação ao tirosh, ao suco da uva, a Bíblia ela fala bem. Então,
vamos agora para o Novo Testamento, para que a videoaula não fique longa. Eu vou trazer também 2 textos, só que no Novo Testamento nós só temos uma palavra, já fica mais difícil de identificar, assim como em nossas Bíblias, que nós também só temos uma palavra, que é a palavra vinho, mas olhando no contexto nós identificamos qual é de fato o tipo do vinho, se é o vinho escarnecedor, o vinho fermentado ou vinho não fermentado, que é o suco de uva. Então vamos lá para Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: não vos embriagueis com vinho. Então aqui, embora na Bíblia só tenha uma palavra vinho, mas esse texto aqui está fazendo referência ao vinho semelhante ao vinho que contém álcool, ao vinho fermentado, o vinho escarnecedor. Quero também trazer aqui agora um texto muito clássico, é um texto muito conhecido, que está em João no capítulo 2, onde nosso Senhor Jesus, ele transforma, ele pega a água e produz vinho, ele transforma a água em vinho. Há uma divisão também muito grande, porque tem, nesse texto, no versículo 10, tem escrito bebido bem, beberam bastante, e algumas Bíblias até traz a palavra embriagado, mas não se sabe ao certo, mas vamos ficar com a palavra vinho bom, que está também no versículo 10, se eu aqui agora não estou enganado. Então, o vinho bom, segundo os estudiosos, é o vinho que não passa pelo processo de fermentação, onde as suas partículas não são destruídas. Então, o vinho que Jesus ali, ele transforma, ele produz, não é um vinho fermentado, é o vinho integral. Embora tenha muitas divisões, mas eu creio que Jesus não produziu vinho fermentado. Temos também nos escritos de Papias, um dos pais da igreja, teólogo do primeiro século, onde Papias, ele, em um de seus escritos, ele fala assim: quando as uvas são espremidas, olha que Papias, ele vai se referir ao suco da uva. Então ele diz: quando as uvas são espremidas, produzem jarros de vinho. Então no grego tem a palavra oinós, somente essa palavra, mas o contexto aqui também de Papias, onde produz jarros de vinho, logo nós nos recordamos do milagre que Jesus pega aqueles jarros cheios de águas e transforma em vinho, mas ele não transforma em vinho escarnecedor, em vinho fermentado. Creio eu que Jesus, aonde ali ele manifesta a sua glória, ele não manifestou a sua glória produzindo um vinho escarnecedor. O Velho Testamento também, ele critica muito o vinho fermentado e ainda traz um texto que fala sobre pena de morte. Lembre do texto de Noé, onde Noé, estressado, planta uma vinha, ele bebe aquele vinho e ele fica bêbado e acontece aquela situação. Então ali Noé, ele produz um vinho também escarnecedor. Tem também o texto das filhas de Ló, onde nós vemos que o vinho, ele interferiu ali na gravidez, ele ajudou na gravidez das filhas de Ló. Então ali trata-se do vinho fermentado. E nós temos um texto que eu separei aqui para vocês, que está em Levíticos, no capítulo 10, no versículo 9, que diz assim: não bebereis vinho, nem bebida forte. Bebida forte aqui é checar. Nem tu, nem teus filhos, contigo, quando entrardes na tenda da congregação. Olha o que o texto vai dizer, vírgula, para que não morrais. Então, existe uma pena de morte para o sacerdote em seu ministério, que é beber bebida fermentada. Então, eu creio que Jesus, ele não transformou água em vinho fermentado, vinho escarnecedor, mas sim no vinho integral, o mosto, o suco da uva. Na verdade, amados, a palavra vinho não significa a bebida com álcool. Vinho, ele é o mosto, ele é o suco da uva. Depois de tirado esse mosto, esse suco, é que tem um processo de fermentação, onde vai produzir essa bebida forte, assim também onde vai colocar o álcool, mas o vinho em si, ele não é essa bebida que conhecemos, ele é o suco da uva, ele é o mosto. E na descrição, onde nós colocamos
Vamos colocar um link onde tem um estudo, vai ter algumas fontes mostrando com mais calma, é um estudo resumido também, onde você vai poder ali estar investigando melhor, juntamente com essa videoaula, sobre o vinho na Bíblia, que são 2 tipos de vinhos, o vinho fermentado, o vinho não fermentado, ou seja, o vinho como bebida do cristão, não é o vinho escarnecedor, o vinho fermentado, mas sim o vinho mosto, o vinho integral. Amém, amados? Então, essa é a nossa videoaula. Você que gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas. E não se esqueça de entrar na descrição, clicar no link, onde nós temos uma aula no nosso blog, para que você possa aprender um pouco mais sobre o vinho na Bíblia. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima videoaula com a bênção do nosso Deus.